Por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus Cristo, que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos. Efésios 1:15. Por que festejar o São João? Eu quero compartilhar nesse vídeo alguns dos motivos que nós temos e eu quero te ajudar a entender por que celebrar essa data, por que celebrar esse dia, e não só esse dia, mas os dias dos santos. Que importância isso tem, que efeito espiritual isso pode ter na nossa vida. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso. E só o que eu peço é que você curta esse vídeo, se inscreva nesse canal. Fazendo isso, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Então, a festividade de São João, a festa de São João, é uma festa que celebra o nascimento de São João Batista. Nós celebramos o São João 6 meses antes do Natal, porque João Batista, segundo a Bíblia, era 6 meses mais velho do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro, nós celebramos desde a sua véspera, no dia 24. Dia 24 de junho, nós celebramos o nascimento de São João Batista, a natividade de São João Batista. Uma festa que, por conta disso, ela anuncia a Cristo. A festa do São João é uma festa que anuncia o nascimento de João Batista, mas o nascimento daquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Então, a festa de João Batista, mais do que qualquer outra festa, talvez, é uma festa cujo sentido é o anúncio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que teve o seu ministério em doar-se integralmente para esse anúncio. Várias outras pessoas são celebradas ao longo do ano. Diversos personagens da Bíblia se doaram também, com toda certeza. A Virgem Maria e diversos outros personagens se doaram por Cristo. Mas no que diz respeito ao anúncio, João Batista tem um lugar particular. Muitos evangélicos não têm dificuldade com celebrações como Natal, Páscoa. Eu sei que existem evangélicos que não gostam dessas festas, mas muitos evangélicos não têm dificuldade em celebrar o nascimento de Cristo, de celebrar a sua ressurreição, de celebrar o Pentecostes, celebrar certas festas que são principais, sim, do calendário litúrgico. Isso é muito bom. É muito bom que essas pessoas não tenham essa dificuldade, mas vários esbarram quando o assunto são os dias dos santos. Quando chega o São João, muitos até sentem vontade de celebrar esse momento, mas querem esvaziar o momento do seu lado espiritual, transformando apenas em uma festa cultural, né? Muitos evangélicos até inventam outros nomes criam outros nomes para esse momento. Chamam de festa da colheita e coisas semelhantes. Então, ficam preocupados quando as pessoas fazem isso com o Natal. O mundo em redor celebra o Natal e muitos ficam preocupados de que esse Natal está sendo celebrado, mas o seu sentido espiritual está sendo esvaziado. Então, ficam preocupados quando o sentido espiritual do Natal é tirado, mas muitos fazem isso com o São João e outras festas, tirando o seu lado espiritual, transformando apenas em uma festa cultural. Por que alguém teria facilidade com Natal, Páscoa, Pentecostes e outras datas e dificuldade com os dias dos santos como o São João, mesmo santos que são bíblicos, como São João Batista? O que pode estar por trás disso é uma maneira equivocada de ver a relação entre o Evangelho e os santos. Para muitas pessoas, a única maneira de exaltar a Deus, de adorar a Deus, é esquecer ou até rebaixar outras pessoas. Então, a única maneira de colocar Deus no centro para muita gente é você humilhar o ser humano, é você rebaixar o ser humano, é você atacar o ser humano. Não vislumbram a possibilidade de reconhecer o Criador através da criatura, já que nós somos feitura de Deus, somos obra de Deus e, portanto, tudo aquilo que há de bom em nós aponta para Deus, exalta a Deus. Então, quando nós reconhecemos aquilo que há de bom no ser humano, nós estamos exaltando aquele que o criou e não o ser humano por si mesmo. Cristo disse uma palavra muito importante, Marcos 14:9, a respeito de Maria de Betânia. Eu sempre relembro esse versículo quando o assunto é o assunto dos santos. Então, Cristo disse o seguinte: em verdade vos digo que em todo mundo, onde quer que seja pregado o Evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Perceba a força das palavras de Cristo. Cristo fez questão de dizer: também o que ela fez será contado. Isso significa que talvez se Cristo não tivesse dito isso, nós esqueceríamos. E Cristo não quis que essa mulher fosse esquecida. Cristo não quis que Maria de Betânia, que havia ungido o Senhor ali naquele momento, preparando para o seu sepultamento, ele não quis que ela fosse esquecida.
Ele quis que ela fosse, pelo contrário, lembrada, que ela fosse recordada. Isso significa que se você prega o evangelho, mas não fala de Maria de Betânia, você prega o evangelho incompleto. Isso significa, portanto, que sem Maria de Betânia o evangelho não é ainda totalmente pleno. Isso por quê? Porque ela fez algo que é importante. Agora pensemos, seguindo a lógica que Cristo está seguindo aqui, seguindo a orientação espiritual que Cristo está nos dando, pensemos em diversos outros personagens que fizeram coisas semelhantes por Cristo e até maiores do que ela fez. Se o simples gesto dela, que foi muito importante e não pode jamais ser diminuído, Cristo não está diminuído e eu não posso diminuir. Então, se o simples gesto dela de ungir o Senhor foi recordado, nós devemos recordar também, seguindo esse mesmo princípio espiritual, tudo aquilo que outras pessoas fizeram por Cristo. Então, devemos recordar o que fizeram os apóstolos, o que fizeram diversos personagens bíblicos e o que fizeram os santos ao longo da história. Os salmos bíblicos relembram isso. Diversos salmos, como o Salmo 45, o Salmo 72, exaltam personagens bíblicos que não são Deus. É claro que esses textos, eles têm um sentido espiritual que apontam para Cristo, sim, com toda certeza. Esse é o sentido alegórico desses textos. Mas o seu sentido literal aponta para seres humanos que não são Cristo. Aponta para outras pessoas. E Deus, ele quis que isso acontecesse. Deus quis que esses textos inspirados louvassem outras pessoas além de Deus. Isso como parte do culto a Deus, né? São textos bíblicos. Então, pensemos, por exemplo, no cântico de Zacarias. O próprio Zacarias, pai de João Batista, quando João Batista nasce, a partir da restauração da voz do próprio Zacarias, ele foi cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele entoa um cântico. E nesse cântico, ele exalta o plano divino, mas também louva o seu próprio filho. Ele também reconhece a graça que havia na vida do seu filho. Deus sempre quis que outras pessoas fossem louvadas além dele. Deus não quis e nunca pediu que somente ele fosse louvado. Deus sempre quis que outras pessoas além dele fossem louvadas. Não separadas dele, mas além dele. Pessoas distintas dele. Não pessoas fora dele, mas pessoas além dele. Cristo reconheceu que João Batista era um homem justo e santo, o maior dos profetas. Adorado somente Deus. Mas outras pessoas, Deus quis que fossem louvadas também. E com certeza, Deus quis que nós louvássemos a vida de João Batista por aquilo que Deus fez através dele. João Batista disse certa vez, segundo recorda o Evangelho de João, importa que ele cresça e que eu diminua. Aqui ele falava a respeito do crescimento no ministério de Cristo. No fundo, quando nós lembramos de João Batista, nós lembramos para recordar que, assim como João Batista disse, importa que ele, Cristo, cresça e que eu diminua. Quando lembramos de João Batista, nós não estamos exaltando alguém separado de Cristo, mas nós estamos usando essa pessoa para recordar os feitos de Deus e para adorar a Deus. Por isso, celebrar o São João sem tirar o seu lado espiritual, sem tirar esse aspecto espiritual, é fundamental para nós. Eu espero que muitos evangélicos possam desfrutar dessa data, celebrando, entendendo que não fazem nada de errado, pelo contrário, com isso, viver de maneira mais profunda a sua própria fé. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.